bem, pessoal? Estamos aí com o nosso resumo, né? Então, vamos lá para o resumo de hoje. Para ver o que nós aprendemos nessa aula, né? Nós temos aqui potência elétrica, parte 3, né? Olha, fontes e aplicações de energia elétrica no mundo. A energia são recursos da natureza artificiais, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia, né? A produção pode ser eólica, né? Essa alternativa solar, geotérmica, a energia das marés, a biomassa, nuclear e assim por diante. Bom, olha aí, ó, a reciclagem, nós estávamos falando sobre a questão da reciclagem, ela reduz a quantidade de rejeitos e vai diminuir a procura por novas matérias-primas. Quanto mais se recicla, mais se aproveita e menor a necessidade de extrair novos materiais da natureza. Além da redução do lixo e desoneração dos recursos naturais, a reciclagem ajuda a movimentar a economia. Empresas especializadas nesse processo passam a atuar, gerando emprego e renda. Formação de cooperativas de reciclagem, como dos catadores de papel. Reduz o consumo de energia. Um exemplo é o alumínio, sua produção é a partir da bauxita, é um recurso não renovável e demanda o consumo grande de energia elétrica em uma usina de indústria base para a produção do alumínio. Dessa forma, em alguns casos, é mais vantajoso economicamente o reaproveitamento das latas e outros produtos de alumínio do que a produção de novos materiais. O mais importante é adotar a política dos 3R, ou até mesmo a política dos 5Rs, que envolve repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Então, a matriz energética brasileira em 2020, né, viu aí, 33% de petróleo e derivados, né, gás natural, a hidráulica só 12,6%. E aí, essa matriz nossa, você vê que só a matriz elétrica é 65%, né? A poluição ambiental, nós temos a atmosférica, a poluição do solo, das águas, a poluição visual e sonora. É muito importante a gente pensar nisso também. A poluição visual e a sonora causa estresse, incômodo, principalmente em grandes cidades. Tem muitos problemas que a pessoa fica muito centrada, focada no trabalho, etc. E esse movimento de ir e vir, e aí essa visual e sonora causam um estresse muito grande. Por isso que a reciclagem é muito importante, certo? Como eu falei aí para vocês, a separação, né, a seleta organizada, ela é importante porque aí ela vai fazer que você tenha aquilo que nós falamos sobre os 5R, colocando aqui de novo, ó, repensar, né, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Ok, pessoal? Então, lembrando a vocês que nós temos aí o resumo, né? Agora vocês vão lá fazer as atividades direitinho e daqui a pouco a gente volta para tirar as dúvidas, ok? Estamos de volta, né? Então vamos tirar aquelas dúvidas, caso você tenha tido alguma dificuldade. Mas é um assunto legal, um assunto que você vê muito tempo, desde o ensino fundamental. Vamos lá então? Tirando dúvidas, né? Tirando dúvida, então, olha aí. Essa é do Enem. Muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragem. As características de algumas das grandes represas e usinas brasileiras estão apresentadas nesse quadro abaixo. Está aqui Tucuruí, Sobradinho, Itaipu, Ilha Solteira e Furnas, né? A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazido por um projeto hidroelétrico. Então, área alagada e a potência, né? A partir dos dados apresentados, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência foi quem? Então, vamos analisar aqui. Olha aí. No quadro, a usina de Sobradinho aqui apresenta a maior área alagada, 4.214 km². E ela tem a menor potência, né? 1.500 megawatts.
Desse modo, ela que causou um maior impacto ambiente em relação à produção. Tucuruí, se você dividir, dá 1,75 megawatts por quilômetro quadrado. Sobradinho é só 0,25. Itaipu, 9,33. Ilha Solteira, 3. Furnas, 0,90. Então, você vê que a Itaipu é a melhor em termos de impacto ambiental em relação às outras, né? E Sobradinho é a pior, certo? Então, nós temos aí a letra E, né? Onde você vê. Como é que você faz? Você pega e divide os megawatts pela quantidade em quilômetro. Simples. Sobradinho aí dividiu aí 1.050 por 4.214. Aí deu 0,25. Então, alternativa aí. Ok? Só fazer essa relação, alagou demais e produziu pouco, né? Não está tirando aí o impacto ambiental das outras, mas ela foi a pior projeto que nós tivemos aí de todas essas 5 usinas hidrelétricas. Bom, uma maior disponibilidade de combustível fóssil, quando falo isso aqui, está falando de petróleo, né? Como acontece com as crescentes possibilidades brasileiras, é fonte de importantes perspectivas econômicas para o país. Ao mesmo tempo, porém, numa época de pressão mundial por alimentos e biocombustível, as reservas nacionais de água doce, o clima favorável e o domínio de tecnologias de ponta no setor confere à matriz energética brasileira um papel-chave na mudança do paradigma energético produtivo, né? Novas ideias que nós temos aí. Aí, ó, tá em Sodré, né? Reinventando a educação, diversidade, descolonização e redes. No texto é ressaltada a importância da matriz energética brasileira enquanto referência de caráter mais sustentável. Essa importância é derivada de quê? Da conquista da autossuficiência petrolífera pela descoberta de novas jazidas? É derivada da expansão da fronteira agrícola intensiva para a produção de biocombustíveis? É derivada da superação do uso de energia não renovável no setor de transporte de cargas? Ou derivada da apropriação das condições naturais do território para a diversificação das fontes? Ou derivada da redução do impacto social advindo da substituição de termoelétricas por hidrelétricas? Bom, olha bem aí, nós temos... O Brasil possui um vasto território, né? Oferece boas condições naturais para a implementação de fontes de energia renováveis. O país possui uma grande disponibilidade de água, radiação solar e vento, o que permite a diversificação das fontes que compõem a matriz energética brasileira. Então, apropriação das condições naturais do país, do território, para diversificar as suas fontes de energia. Isso aí é a maior vantagem que o nosso país tem, né? Certo? Então, o que eu faço? Simples, só dar uma lida direitinho, prestar atenção que não vai ter problema, né? Você viu que você analisa cada questão, pensa bem e vê o que nós estamos falando no texto. Essa outra de Enem, para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e assim reduzir, outra palavra que nós vimos lá dos R, né? A exploração de recursos naturais, adotou-se em escala internacional a política desses 3 R. Redução, reutilização, reduzir o consumo, então, de materiais, né? Como fóssil, por exemplo, reutilizar o que puder e reciclar. Então, os 3 R internacional. Um exemplo de reciclagem é a reutilização de quê? Será que é a reutilização das garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante? Vidros que já são retornáveis. Latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. Sacos plásticos de supermercado como acondicionamento de lixo caseiro. Embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos. Ou as garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Nós temos vários exemplos aí. Reduzir, reutilizar e reciclar. Olha aí.
O termo que nós chamamos de reciclagem designa o reaproveitamento de materiais como matéria-prima para a formação de um novo produto. Olha aí a palavra interessante. Portanto, a única alternativa que traz um exemplo de reciclagem, reaproveitamento, é que cita o uso de latas de alumínio como material para a fabricação de lingotes. As demais alternativas apontam exemplos de reutilização de materiais e não de reciclagem. Cortar o plástico e transformar, da garrafa e transformar em vassoura, continua o mesmo plástico ali, né? Então, as latas de alumínio, que vai ser lingotes de novo, vão ser vendidos, fazer novos materiais e etc e tal, e diminui a produção que nós temos lá na fonte, lá na indústria, né? O que é muito importante, tá? Ok, então, vamos ver mais uma questão. Olha aí, ó, principais afetados. Nós temos aí o CO2 liberando nas indústrias, no escapamento dos carros, e esse CO2, né, o gás carbônico, dióxido de carbono, ele vai e entra, no caso aí, na água, né? Aí nós temos moluscos, marisco, caramujo, os corais, equinodermos, são estrelas do mar, micro-organismos com carapaça, e aí nós vamos dar uma olhadinha aí, já vamos ver, olhe direitinho para o desenho, pense um pouquinho, faça uma análise aí. Bom, vamos para a pergunta, né? O impacto apresentado nesse ambiente tem sido intensificado. Olha bem, o ambiente é esse aqui. Será que é intensificado pela intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano? Pela irregularidade das chuvas decorrente do fenômeno chamado El Niño? Da queima de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás natural? Da vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras? Ou a extinção de organismos marinhos responsável pela produção de oxigênio? Bom, acho que está fácil aí, perceber logo, né? CO2 é fumaça. Então, a imagem, dióxido de carbono, efeito da queima de combustíveis, né? Pela indústria, automóveis, tem um grande impacto sobre alguns seres vivos marinhos, como no caso moluscos, corais, equinodermos, etc., né? Então, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural, tá? O maior produtor aí desse aí, do dióxido de carbono, é justamente o carvão, o petróleo e o gás natural, né? Então, nós vimos aí que isso é importante mudar, né, pessoal? Por isso que a gente fala lá, ó, é muito importante entre fontes alternativas de energia, né? Inclusive, a hidrelétrica é muito importante, mas tem impacto ambiental dos lagos, né, formados, e outros, como a solar, nós temos a eólica, certo? Geotérmica só é possível em alguns locais do planeta, né? Não dá para perfurar aqui, sei lá. Muito mais, nem é possível. Aqui no Brasil não temos essas fontes termais de grande escala que furam um poço para produzir energia, né? Mas regiões como a Finlândia, por exemplo, utilizam de maneira clara, porque lá já é normal. Estados Unidos tem algumas fontes também, muitos outros países, tá? O Brasil já não tem essa facilidade. Vamos lá, então? Mais uma questão. Ó, empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá a capacidade para gerar 375 megawatts. Você vê que as nossas usinas são tudo gigawatts, né? Usina hidrelétrica. Total suficiente para abastecer a cidade de 3 milhões de habitantes. Então, retirado aí da Folha de São Paulo. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. É a redução da utilização elétrica, vai reduzir a eletricidade que você vai usar, ampliação do uso bioenergético, expansão das fontes renováveis, contenção da demanda urbano-industrial ou intensificação da dependência geotérmica.
Também está falando que é complexo eólico, já ficou bem na cara aí, né? Vamos lá, uma explicaçãozinha para você. O texto diz que a empresa fornece 230 turbinas para o complexo de energia elétrica, claro, à base de ventos. Representa um aumento na produção de energia eólica, energia dos ventos, que é uma das grandes fontes de energia renovável. Então, expansão das fontes renováveis, né? Nós já temos uma quantidade, isso aí vai expandir a quantidade de fontes renováveis através dessa questão eólica que nós temos aí. Se prestar bastante atenção no texto, você consegue resolver bem fácil, bem tranquilo. Percebe que não tem essa dificuldade, né, em resolver os exercícios. Focar direitinho no assunto. É um assunto interessante, um assunto que vocês sempre estão ouvindo falar, mesmo quando vocês trabalham aí no ensino fundamental, eles estão vendo isso. Então, é um assunto que você já sabe bastante sobre ele, né? Não foi muito difícil, tenho certeza. Bom, agora nós temos aqui um material que é um pré-requisito para a próxima aula. Olha, física, geradores elétricos, duração de 10 minutos e 45 segundos, 11 minutos aí, né? Então, você já tem uma ideia de o próximo tema que nós temos sobre a nossa próxima aula, geradores elétricos. Nós estávamos falando de geradores elétricos aqui? Estávamos, falando de fontes renováveis de energia. A energia, na verdade, precisa do gerador, mas não está especificando o que é o gerador elétrico. Agora vamos falar o que é o gerador elétrico. Vamos trabalhar com vocês maneiras de calcular, fazer os cálculos da energia, né? No caso da corrente elétrica, da tensão elétrica, sobre o gerador elétrico. Vocês vão ver que tem até um nome diferente um pouquinho, né? Apesar de vir um nome assim, força eletromotriz, não é uma força, é uma tensão. Então nós já falamos sobre tensão, corrente elétrica, potência, já falamos de geradores também, como eles transformam. Gerador é qualquer equipamento elétrico que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Mas aí vocês vão aprender como calcular no circuito a corrente elétrica que passa por ele, a potência elétrica do gerador, a potência que ele libera e a potência que ele precisa, porque ele precisa de uma potência para ele e para todo o circuito. E assim vocês vão ver então na próxima aula. Até mais.